Fala padeiros, beleza? Estamos aqui para mais um vídeo no nosso canal. Hoje a gente vai falar sobre estufa ou armários. Surgiu bastante dúvida no nosso Instagram, inclusive a gente vai deixar ele aqui para vocês, se quiser seguir a gente lá, a gente dá dica todo dia de panificação industrial. Sobre a questão da estufa. Como que funciona a estufa que a gente criou aqui na empresa e se compensa ou não para cada empresa. Então bora pro vídeo. Antes de começar nosso vídeo, pessoal, clique no botão de inscrever-se aqui embaixo, no vermelhinho, que ajuda o nosso canal, a crescer, e você recebe nossos vídeos também ativando o sininho de notificação. Compartilhe com mais padarias para que todas as padarias aí do Brasil cresçam e tenham mais informações sobre panificação industrial. Então o assunto de hoje é estufa ou armários. O que compensa? Gente, tudo depende do tamanho da demanda que é a sua produção, Aqui no nosso caso, a gente fez uma estufa que eu já vou explicar para vocês como que funciona o sistema dela, um sistema simples que a gente criou. E os armários, que geralmente é para menores demandas de produção. Os armários nada mais, nada menos, são carrinhos, onde vai ter lá as prateleiras de pão. E você vai colocar, os seus pães armazenados ali, fechar, vedar bem esse carrinho para que não tenha contato com o ar, o pão não encasque, e ele vai crescer ali, O problema do armário é que você não tem o controle de temperatura e nem da umidade, que é muito importante, na fermentação do pão. O que algumas pessoas fazem para acelerar o processo de fermentação e ter umidade na estufa? Aqui embaixo coloca como se fosse um fogareiro a resistência, um fogareiro elétrico, com uma panela de água aqui, o que vai gerar umidade, vai gerar umidade e o pão não vai encascar, e esse vapor também da panela de água vai ajudar na temperatura da estufa, aumentando a temperatura dela. Como eu disse, você não tem um controle certo de temperatura nem de umidade nesse caso, mas para quem está começando é uma forma muito barata de começar a tua produção, Então você consegue otimizar aí a fermentação dessa forma. A nossa estufa, gente, como que a gente desenvolveu a nossa estufa? Meu pai, o Severino, para quem acompanha a gente no Instagram, sabe que a gente chama ele de Severino, que ele é o meio que faz tudo aqui da empresa. Ele faz meio que a manutenção e tem algumas boas ideias aí pra gente otimizar processos e fazer algumas coisas aí na nossa padaria. A nossa estufa, gente, por que a gente escolheu ela? Primeiro que a gente tem espaço para fazer, tinha dinheiro para investir nisso e não é um investimento tão alto assim. Como que ela funciona? Basicamente é uma sala, Uma sala fechada. Então a gente fechou uma sala, ela fica na parte do forno, Então a gente fechou ela com duas paredes plásticas e aqui no meio tem isopor para que mantenha o calor aqui dentro da estufa. Como que essa estufa é aquecida? Por eletricidade, gente. A gente colocou aqui dois tambores, vamos dizer assim, com uma ventoinha aqui para jogar o ar para baixo, para que os pães cresçam uniformemente. Como a gente sabe, o calor sobe, Então os pães de cima estavam crescendo primeiro, sem essa ventoinha, sem esse ventilador, e os pães de baixo não estavam ficando na metade da forma, enquanto os de cima já estavam bom. Então a gente não tinha um padrão. Então a gente colocou tanto o ventilador aqui, como cortinas de vento para que o ar de baixo vá para cima e vice-versa, Então ele tem uma circulação de ar uniforme. E aqui dentro desse tambor existem resistências a seco. O que são resistências a seco? São resistências para aquecer o ambiente. Então a gente tem um controlador de temperatura aqui do lado, onde a gente regula lá, por exemplo, 38 graus. A hora que o sensor vê que a estufa está em 38 graus, ele vai desligar essas resistências, ela vai baixar a temperatura
daqui a pouco o controlador liga a resistência de volta para que mantenha essa temperatura dentro da estufa. Tá, Rafael, mas a umidade, como que vocês geram umidade na estufa de vocês? Aqui em cima, eu vou apagar o desenho, mas aqui em cima a gente colocou daí 2 tambores com água. Como... Opa! Eita, nós. Vou fazer o desenho dos tambores agora para vocês aqui. Aqui é a parte de cima da estufa, certo? E aqui a gente colocou 2 tambores de água. A água desce diretamente da caixa, a gente colocou uma boia aqui, né? Para que não falte água e nem vaze, né? E aqui uma resistência úmida, que é uma resistência que vai dentro da água. Então ela vai ferver essa água. Lembra do tambor com as resistências a seco aqui? Esse tambor de água, quando ferve, joga a água para baixo e a ventoinha vai jogar a umidade para baixo. Não sei se deu para entender direito, mas é basicamente isso. É uma resistência que vai dentro do tambor de água aqui e vai jogar a umidade para baixo. E a ventoinha do tambor da seco vai jogar a umidade para dentro da estufa. Então é um sistema muito simples, você não precisa gastar muito dinheiro para fazer isso aqui. Qual que é a vantagem de você ter uma estufa dessa? Você controla a temperatura e a umidade da sua estufa, o que é muito importante. A gente deixa a nossa temperatura de 38 graus Celsius e a umidade em torno de 80%. Aqui você vai extrair o máximo da fermentação. Se você colocar uma temperatura maior, pode ser que o seu fermento inative. Então, não recomendamos que você coloque mais que 38 graus. Se você colocar menos, você não vai estar otimizando tanto a sua produção. Então, a umidade ela vai ser controlada pelo controlador, que vai desligar e ligar a resistência dentro do tambor de água, e a temperatura, quem vai regular é o controlador também, que vai regular a resistência a seco, de ligar e desligar essas resistências para que mantenha essa temperatura. Qual que é a mais uma vantagem de você ter uma estufa? Gente, custo de produto. Custo do seu fermento. Custo do seu fermento. Gente, a gente utilizava quantidades grandes de fermento aqui porque não tinha uma estufa dessa. Quando construímos essa estufa, a quantidade de fermento que a gente está usando é muito pequena. Então o pão fica mais saboroso, a chance de deixar o gosto do pão indesejável, aquele gosto de fermento, né, que estufa o estômago, não tem mais. O custo a gente tem massas aí que a gente está usando 1% de fermento, então é uma quantidade muito baixa. No começo da produção a gente começa com 2% de fermento, mas depois tem massa aí que a gente coloca 1%, 0,8%. Então olha quanto fermento a gente deixou de usar e quanto dinheiro foi economizado com isso, né? Então a estufa aí foi muito, muito bom aí para a nossa produção. E é isso, gente. A gente trouxe um pouquinho aí da estufa e dos armários, mais um vídeo teórico. Vamos continuar fazendo vídeos teóricos, sim. A gente faz os práticos, mas os teóricos são muito importantes para você que tem uma padaria, para reduzir custos e tudo mais. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que a gente responde para vocês, tá bom? Tchau, padeiros. Até o próximo vídeo.